Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar, claro, sobre o jogo treino do Internacional contra a equipe do Futivida, 5-0 no CT do Parque Gigante, com show de Jean Dias, o atacante que marcou 3 vezes na atividade e foi o grande destaque. Quero falar também, gente, sobre Ener Valencia, o atacante equatoriano, novo reforço do Internacional, que brilhou com a camiseta da seleção do Equador, né, na data FIFA, e eu quero falar sobre isso, além, claro, de alguns milhões que estão entrando no cofre do Internacional pela Rússia e também pela Itália. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu já quero pedir aqui para você o like, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações e fique por dentro de tudo que rola dentro do Internacional aqui dentro do canal. Estamos chegando na marca dos 103 mil inscritos. Então conto com a tua força aí, menos de 200 inscritos faltam, né, para que a gente chegue nessa marca e tamo ali, né? Às vezes tu olha pelo celular, não tá inscrito, daqui a pouco a tua namorada aí não tá inscrita no canal, pega o celular dela e te inscreve, dá essa força aqui pra gente seguir crescendo dentro do YouTube, beleza? Quero começar falando, gente, sobre o jogo treino de ontem, afinal o Inter treinou em 2 turnos no CT do Parque Gigante e acabou fazendo na parte da manhã uma atividade muito mais física, técnica, né, acompanhada pelo Mano Menezes, pelo Sidney Lobo, e na tarde, né, a comissão dividiu o grupo em 2. Os titulares, teoricamente, ficaram, né, fazendo um trabalho também de finalizações, tático, mas entre os jogadores, e os jogadores que precisam de um pouco mais de ritmo fizeram um jogo treino contra o Futivida, que é uma equipe de empresários aqui do Rio Grande do Sul, muitos garotos jogam por lá, capitaneada pelo Sandro Becker, que foi empresário aí do Cezinha, do Luiz Henrique, do Mila, que jogou no Inter. Muitos jogadores saíram de lá para a base do Internacional e ele tem esse projeto então chamado Futivida, que fez esse jogo treino contra o Internacional no CT do Parque Gigante. O nome pode parecer meio bizarro, né? Futivida, parece aquela coisa meio sindicato, mas não, né? É um time de empresários que acabou jogando contra o Internacional. O time que entrou em campo nesse jogo foi Antony, goleiro da base, para pegar um pouco de ritmo, Fabrício Bustos, talvez o mais titular aqui dessa lista, Igor Gomes, Nico Hernandes e Tauolara, Gabriel Baralhas, Matheus Dias, Lucas Ramos, Gabriel Barros e o Jean Dias, e na frente o Luca. Então o time de reservas aqui, se a gente for parar para ver, Bustos e Nico Hernandes, talvez os mais titulares dessa lista, que poderiam ter uma oportunidade de time titular. O Luca é muito pedido, mas com a chegada do Ener, vamos ser sinceros, né? O Luca deve perder ainda mais espaço dentro do grupo do Internacional. O jogo terminou 5-0 para o Colorado, 3 gols de Jean Dias, 1 do Gabriel Barros e 1 marcado pelo Luca. Eu estou colocando as imagens cedidas pelo Mundo Colorado e a gente pode comentar um pouquinho sobre os gols, né? O primeiro, um gol de pênalti do Jean Dias, batida forte, ele tem essa característica, eu já vi o Jean bater, olha, 3 pênaltis, vamos dizer, né? Um contra o Caxias, um pelo Caxias contra o Inter no Beira-Rio e fez, bateu contra o CSA na Copa do Brasil e também fez, e bateu o último, né, contra o América, o 5º pênalti, um pênalti decisivo, e também marcou no Beira-Rio. Então é um cara que daqui a pouco, numa eventualidade de batida de pênalti, a gente pode contar. O segundo gol saiu do Luca, um cruzamento do lado esquerdo, o Luca como centroavante brigou dentro da área e colocou na rede, e o terceiro gol saiu numa jogada pelo lado direito, o Gabriel Barros faz a jogada, chuta a bola, desvia, e o Jean Dias no segundo poste faz de cabeça. O quarto gol do Gabriel Barros, jogada pelo lado esquerdo, e ela vem vindo até chegar no Barros do lado direito, ele corta e chuta, né, para fazer o gol, e essa é uma característica importante do Gabriel Barros, que também foi um dos destaques do jogo treino ontem, e muitos de vocês perguntam por que ele não joga. E o que eu ouvi de alguns dirigentes do Inter é que a adaptação, né, de sair do Ituano e vir jogar no Internacional acaba sendo um pouco complexa. Então o jogador às vezes se deslumbra, às vezes tem uma dificuldade de entendimento de algumas coisas que ele precisa fazer que antes ele não fazia no seu antigo clube. Então tudo isso é levado em consideração. Então o Gabriel Barros vai ter, né, cuidado especial, afinal o Inter contratou esse jogador com a ajuda de investidores, então precisa também, né, que ele dê um retorno ali na frente
tecnicamente falando e financeiramente também. E o Jean Dias fechou a goleada com chute de fora da área, né, cruzado, venceu o goleiro e colocou números finais na partida, beleza? O Inter treina hoje, deve treinar também no começo da semana, não sei se ainda em 2 turnos, mas começa de fato a preparação para encarar o Curitiba na próxima quinta-feira, 8 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Quem jogou ontem também foi Ener Valencia, novo reforço do Internacional, que defendeu a seleção do Equador, jogo amistoso contra a equipe da Bolívia, e ele brilhou, brilha a estrela do capitão, como os equatorianos chamam o novo reforço do Colorado. Ele começou no banco, afinal ele vinha desgastado, vinha de uma viagem longa, tinha jogado também no último final de semana contra a equipe do Istambul Basaksehir na final da Copa da Turquia, então acabou sendo preservado num primeiro momento da partida, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Tem estrela o Ener Valencia, um cara que é muito querido pelos equatorianos e ontem, após o gol, um escarcéu nas redes sociais, né, tanto por parte do Inter, tanto por parte dos equatorianos também, e o gol foi este, né, uma assistência do Gonzalo Plata, outro bom jogador também, e colocou a bola ali na roubada de bola da seleção do Equador, na saída de bola da Bolívia, o Valencia bem posicionado, só colocou a bola, muita frieza na frente do gol, espero que ele faça muitos como este aqui no estádio Beira-Rio. Hoje outros jogos para que você possa palpitar, se divertir na KTO, é bom de palpite, então tem jogos de seleções por lá, tem jogo envolvendo a seleção norte-americana na final da Copa das Nações da CONCACAF, Canadá e Estados Unidos, Johnny envolvido no jogo, tem também as gurias coloradas em campo, né, pela decisão do Brasileirão feminino, jogo em Caxias do Sul, né, o Beira-Rio está entregue à parceira, ontem teve show do Jota Quest, então tem Inter e Ferroviária com transmissão de TV, inclusive, toda a sorte do mundo aí para as gurias do Internacional, e outros jogos você encontra por lá, né, então quer palpitar certeiro, KTO é o caminho, usando o código COLAR tu tem 20% de free bet no teu primeiro depósito. Pra gente fechar esse vídeo aqui, eu quero falar sobre algumas questões importantes, sobre Plata, não sobre o Gonzalo Plata que eu acabei de falar, mas sobre outra Plata. A primeira que vem da Rússia, afinal ontem o CSKA comunicou a permanência de Moisés até 2026. Eu quero dividir a permanência do Moisés na Rússia em 2 momentos. Primeiro, a chegada dele lá. Ano passado, o CSKA adquiriu um empréstimo do Moisés junto ao Inter. E aí o Inter, tô pegando a versão do Inter, tá? O Corinthians tem uma versão diferente, o Bahia também. Afinal, o Inter afirma que cedeu os direitos federativos do Moisés por empréstimo e aí, teoricamente, não precisaria dividir com nenhum outro clube. Nem com o Corinthians, que tem 30%, nem com o Bahia, que tem 15%. Então, o Inter teria ficado com 2 milhões de euros para si mesmo. 2 milhões na conta, certo? E aí, agora, né, que o CSKA exerceu o direito de compra, o Inter, né, fatura cerca de 2, 3 milhões de reais da negociação que girou na casa de 8. Então, o restante do valor é dividido. 30% para o Corinthians, 15% para o Bahia. E aí, o Moisés fica em definitivo na Rússia até 2026. O negócio total do Moisés, se a gente for colocar os 2 milhões de euros de empréstimo, mais, né, essa venda que aconteceu agora, né, ontem confirmada pelos russos, o Inter embolsou 11 milhões de reais pelo lateral esquerdo, que era, vamos combinar, né, extremamente contestado aqui no Internacional, então achei um bom negócio que o Inter acabou fazendo. E outro dinheiro que pode vir para o caixa do clube vem da Itália. Afinal, o Napoli e a Inter de Milão estão brigando por Otavinho, formado no Internacional lá em 2012, hoje naturalizado português, joga na seleção portuguesa, vem se destacando muito pelo Porto e ele pode trocar de time então na Europa. A multa, ou melhor, se fala em valores, né, dessa negociação, estaria na casa dos 40 milhões de euros. O Inter deve ter lá, né, 2, 3, 4%. Se a gente arredondar isso, daria mais ou menos 3 ou 4 milhões de reais no cálculo do Inter. Então, claro, é pouco, mas é um dinheiro inesperado por um cara que saiu daqui em 2012, 2013. Imagina, 4 milhões de reais 10 anos depois que ele saiu. É muita grana. Então, o Inter pode faturar com o Otavinho e faturou já com o Moisés. Minha voz sumiu agora no final, né? Não sei o que deu. Então, vou encerrando aqui.
Não vai embora sem deixar o teu like, te inscrever e ativar as notificações. A gente se vê. Fui!